Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mais Conectado. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o sujeito. Vocês lembram, que o sujeito é o termo da oração que ele sofre ou pratica a ação. Como, por exemplo, João saiu cedo. Quem pratica a ação? Quem sai cedo? João. Então, ele é o sujeito. É importante a gente saber que existem tipos de sujeitos e eles podem ser determinados, indeterminados e inexistentes. Os sujeitos determinados é aqueles que a gente consegue identificar o sujeito na oração logo de cara, como por exemplo, Maria foi à cidade. Quem foi à cidade? Maria, que foi quem praticou a ação, então ela é o sujeito. Os sujeitos indeterminados são aqueles que a gente não consegue identificar na oração. Eles não determinam que pessoa fez a ação. Como, por exemplo, estão cantando na igreja. Quem está cantando? Nós não sabemos. Uma forte característica do sujeito indeterminado é o uso da terceira pessoa do plural, eles. Os sujeitos inexistentes são aqueles que são identificados em orações com verbos impessoais. Geralmente, eles vão identificar um fenômeno da natureza, seja chuva, sol, calor, frio, neve. Vão identificar um acontecimento, como por exemplo, existe alguma coisa, há alguma coisa, um tempo decorrido, faz tantos anos de tal coisa. O exemplo que eu trouxe aqui foi nevou a noite toda. É um fenômeno da natureza. E os sujeitos determinados, que são aqueles que a gente consegue identificar na oração, eles ainda são divididos em sujeito simples, composto e desinencial. O sujeito simples é aquele que vai existir apenas um núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Como, por exemplo, João saiu mais cedo. Quem pratica a ação, João, ele é a palavra mais importante. O sujeito composto é aquele onde existe mais de um núcleo. Aurora e Marcela foram ao parque. Quem foi ao parque? Aurora e Marcela. Elas duas praticaram a ação. São duas palavras importantíssimas do sujeito. Então, existem dois núcleos do sujeito. E existe o sujeito oculto ou desinencial, que o sujeito é indicado pela desinência verbal. Ele está escondido atrás de um verbo, geralmente conjugado. Como, por exemplo, juntamos todo o lixo. Juntamos todo o lixo. Aí a gente vai pensar em conjugação de verbo. Juntamos é conjugado aqui em pessoa. Primeira pessoa do plural, nós. Nós juntamos todo o lixo. O nós, que é o sujeito, a pessoa do sujeito, ela está escondida atrás do verbo conjugado. Nossa atividade vai ser a resolução de questões no formulário. Vocês não precisam me enviar print, vocês resolvem lá e me avisam que concluíram, que eu vou corrigir e dou um retorno para vocês.